Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2022 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a questão 17 do segundo dia da prova discursiva. A questão fala assim: no projeto de uma usina, deseja-se utilizar um eixo que seja capaz de suportar grandes variações de temperatura. Para isso, foram construídos e testados 6 eixos de diferentes materiais, indicados no gráfico, possuindo 20 centímetros de comprimento cada a temperatura de 300 Kelvin. Como requisito, o eixo a ser escolhido não pode sofrer uma dilatação em comprimento maior que 0,025 centímetros, dada uma variação de temperatura de 100 Kelvin. O gráfico representa o comprimento total dos eixos em função da temperatura a que estão submetidos. A letra A fala assim: o eixo feito de qual material dentre os apresentados no gráfico possui a dilatação linear mais próxima, porém inferior ao limite estabelecido para a utilização na usina? Quanto vale, aproximadamente, seu coeficiente de dilatação linear? Então, quando a gente olha a questão, né, a gente lembra que a construção do eixo, né, o limite do eixo, ou o eixo ideal, ele tem que ter uma variação de 0,025 centímetros para uma variação de 100 Kelvin. Então, se você vier aqui no problema e ver a variação de 100 Kelvin e a variação de 0,025 centímetros, né, pelo gráfico aqui, a gente nota que para 20,25 centímetros e uma variação de 100 graus Celsius, a gente pode dizer o seguinte, ó, daqui para cá variou 100 graus Celsius. E se você seguir essa coordenada aqui, você chega à conclusão que para 20,25, o eixo que está em cima do limite é o aço, beleza? Porém, tá? A primeira resolução desse problema, eu não levei em consideração o que o problema pediu. Ele pediu a dilatação linear mais próxima, porém inferior ao limite estabelecido, né? Então, o aço seria o material no limite, porém o problema quer o limite inferior. Aí, se você for olhar, o limite inferior é o titânio. Então, eu vou usar o eixo de titânio, tá? Então, essa aqui é a resposta da parte que ele pediu, o eixo com dilatação inferior. Agora, quanto que vale o coeficiente de dilatação linear do titânio? Bom, se a gente for pegar alguns dados do problema, você vai notar o seguinte, ó, vamos botar aqui, dados. O que a gente sabe pelo texto? Que o comprimento inicial é de 20 centímetros e ele só pode ter uma variação de comprimento de 0,025 centímetros, certo? Porém, se você olhar o titânio, né, ele variou de 300 até mais ou menos 450. Então, a variação de temperatura do titânio foi de 450 menos 300, ou seja, ele variou 150 Kelvin, beleza? Como eu quero o valor do coeficiente de dilatação do titânio, eu vou usar ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Ou seja, eu não quero o alfa,
Então, o alfa vai ser ΔL divididos por L0 ΔT. Então, o alfa vai ser 0,025 divididos por 20 vezes 150. Ou seja, 0,025 divididos por 3.000. Então, eu vou ter um alfa de 8,3 vezes 10 a menos 6 Kelvin menos 1. Beleza? Agora, a letra B, ele pede assim: se um eixo de 600 gramas, feito de um material cujo calor específico é igual a 0,1 cal/grama/grau Celsius, for aquecido por uma fonte de calor a uma taxa de 30 calorias por segundo, sem se fundir, qual será a taxa em graus Celsius por segundo com que a sua temperatura variará? Quanto tempo em segundos é necessário para que sua temperatura seja elevada em 100 graus Celsius? Então, se a gente for pensar o que o problema está falando, ele quer que a gente determine a variação da temperatura em função do tempo. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte: o problema deu a potência. Né? Ó, a potência aqui. A potência, vamos botar aqui, dados. A potência que ele deu foi de 30 calorias por segundo, certo? Ele falou que a massa do eixo é de 600 gramas e esse eixo tem calor específico 0,1 cal/grama/grau Celsius e a sua temperatura é elevada em 100 graus Celsius, ou seja, ele tem uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Só que ele quer que você determine temperatura por tempo, né? Então, na verdade, ele deu a potência, eu posso falar assim, ó, que potência é a quantidade de calor sobre o tempo. Só que quantidade de calor é MCE ΔT. Então, substituindo o que aqui, eu sei que a potência é igual a massa, calor específico, vezes a variação de temperatura, divididos pelo tempo. Como o problema aqui é graus Celsius por segundo, eu tenho aqui, ó, variação de temperaturas por tempo. Então, reescrevendo isso aqui, eu sei que ΔT sobre tempo vai ser igual a potência divididos pela massa vezes o calor específico. Aí, eu faço a substituição dos valores. Vai ficar ΔT sobre T vai ser igual à potência que o problema deu, que é 30, a massa, que é igual a 600, vezes o calor específico é 0,1. Então, ΔT sobre tempo vai ser 30 divididos por 60, que é igual a 0,5. Beleza? Agora, a outra parte é: quanto tempo em segundos é necessário para que sua temperatura seja elevada em 100 graus Celsius? Vou utilizar a mesma relação, não é? Ó, potência é igual a MCE ΔT divididos pelo tempo, não é? Então, vai ficar assim, ó. Tempo é igual a MCE ΔT divididos pela potência. Então, a gente sabe que o tempo vai ser 600, que é a massa, vezes o calor específico, que é 0,1, vezes a variação de temperatura que ele quer, de 100 graus Celsius, divididos pela potência, que é 30. 600 vezes 0,1, 60. 60 vezes 100, 6.000, divididos por 30.
Fazendo essa conta, a gente chega à conclusão que o tempo é de 200 segundos. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.